A lágrima mais pungente é a que te enseja a mais nítida visão da vida. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e divino Mestre, a Iracema Soares Rosa, nossa mentora espiritual, e aos nossos amigos de luz, pedindo a eles o amparo a cada um de nós. E para melhor nos harmonizarmos, vamos pedir que nosso irmão faça a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo mal. E já harmonizados, nós damos por aberto os trabalhos doutrinários no Centro Espírita Raiz de Luz na noite de hoje. E hoje a palestra fica a cargo do nosso irmão Daniel, que é do Centro Espírita Allan Kardec da Próspera, e vai falar sobre o perigo da fé sem transformação. Então vamos vibrar para que ele possa passar tudo aquilo que ele estudou para nos auxiliar. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Especialmente, obrigado pelo trabalho. Deixa eu ver para achar melhor. Dá para escutar bem. A paz de Cristo esteja conosco nessa noite. Eu gostaria de trazer um tema. Eu sempre busco inspiração, é um tema novo para mim. E até o irmão trouxe um texto legal aqui para ler, que faz todo sentido com relação ao tema da palestra, a diferença entre a fé e o fanatismo. Bem interessante, agradeço. Eu vou ler ele com carinho no momento aqui, e se encaixar com a palestra, porque tem tudo a ver. Em que o perigo da fé sem transformação. A gente vive numa época que a gente tem conhecimento espiritual, que o conhecimento espiritual nunca foi tão próximo da gente, nunca foi tão amplo, nunca tivemos tanto acesso. A gente tem livro, palestra, a internet está aí com YouTube, com palestra no YouTube, enfim, com livros. O livro que você quiser, você consegue baixar. As obras básicas, tudo, você consegue baixar pela internet, sem dificuldade. Então está tudo na nossa mão. É muito conhecimento. Se a gente lê algo, se a gente vai no grupo de estudo, se alguém comenta algum trecho de algum livro, você rapidamente pode ver buscar aquele livro, você rapidamente, pelo menos o trecho do livro que você consegue, um filme, está tudo muito na nossa mão. O conhecimento está muito fácil. E às vezes essa ânsia de conhecimento, ela está muito, às vezes diariamente, às vezes o dia inteiro com a gente, pela facilidade que a gente tem com isso. Isso é legal? Isso é bom? Mas aí surge também uma dúvida. Será que conhecimento é o mesmo que transformar-se? Primeiramente, não que o conhecimento seja ruim, de forma nenhuma aqui, tá? Primeiramente, vamos colocar aqui, eu sempre trago para a gente refletir, tá? E às vezes a gente pega em dois, em bolso que dói nas pessoas. É esse o propósito. A irmã leu um pouquinho antes. Se alguma palavra te contradiz, é essa que você precisa escutar. Então, se a algum ponto você ficar desconfortável, eu convido a não rejeitar de primeira, mas refletir sobre ela. E isso não serve só para essa palestra. Para tudo. Para tudo. Se algum ponto a gente, na vida, encontrar algo que nos contrarie,
ali uma oportunidade. Será que só o Evangelho, estudar o Evangelho, conhecer o Evangelho, ele é suficiente para que nos tornemos melhor? Só o conhecimento puro, se eu decorar esse Evangelho, decorar as obras básicas, não me torna uma pessoa melhor? O que vocês acham? Será que frequentar a casa espírita, somente frequentar a casa espírita, garante a nossa evolução espiritual? Esse exemplo eu acho que até eu trouxe aqui sobre a pandemia. Na pandemia nós fomos provados que a gente precisava criar a nossa casa de oração na nossa casa. Nos mostraram que a nossa casa de oração, o nosso templo, é a nossa casa. É a nossa casa. O primeiro templo é a nossa casa. E que precisamos fazer dela o nosso principal templo. Ali convive a nossa família. Ali convive as pessoas que nós temos mais próximas, que a gente ama, e que muitas vezes a gente precisa lidar com dificuldades com elas. Ali é que está a nossa principal escola, normalmente, de lições, de dificuldades. Não que seja a única, a gente dependa só dali, que o Daniel está falando, não precisa mais de ser espírita. Não, aqui a gente também traz um conhecimento. Mas em casa, vocês percebem que muitas coisas que a gente fala, que a gente vê, que a gente assiste em casa, a gente não traz para cá? Tudo que nós falamos em casa, a gente fala aqui, no seu espírito? Por que a gente não pega o hábito, as boas práticas, o amor que a gente dá aqui, as palavras que a gente fala aqui, ou que deixa de falar aqui, não deixa também de falar em casa? Não fala em casa. Porque a gente precisa transformar também a nossa casa, nosso lar, em um templo. A pandemia nos ensinou isso. Olha, ninguém vai sair para a rua. Como é que eu vou ser espírito? Como é que eu vou tomar um passe? Estou há 3 semanas sem tomar passe. Estou há 1 mês sem tomar passe. E em casa? Como é que está a oração em casa? E a prática do que fazemos aqui, não poderíamos fazer em casa? É o transformar-se realmente. A doutrina espírita nos convida a uma profunda reflexão. A verdadeira religião ela não está apenas no que sabemos, mas também naquilo que a gente vive, aquilo que vivemos. O Espiritismo não vem para criar admirador de Jesus. Ele veio para formar discípulo. Um dia eu estava saindo do trabalho, estava sempre ligo uma rádio espírita, aplicativo no celular e tal. Eu estava pegando uma palestra mostrando que no trecho que eu liguei, ele me chocou. Tipo assim, a palavra que ele falou assim, não devemos idolatrar Jesus. Pera. Olhei a rádio, tá certo? Tá. A pessoa tá certa, tá? Vamos escutar. Ele foi falando. Porque a idolatria, ela nos torna a pessoa que a gente idolatra longe de nós, acima e longe, distante. Normalmente, a gente não consegue inatingível aquela pessoa. Porque o nosso ídolo é inatingível, a gente não posta, a gente não ousa tocar, mal ousa chegar perto, a gente admira. Mas a gente precisa ser mais aquele Cristo que está no Evangelho, no livro dos Espíritos, que é o nosso modelo e guia. Modelo para ser copiado. Modelo para ser copiado. Modelo é cópia. É olhar para o que Jesus fez, para o que Jesus falava, e repetir. E repetir. E repetir. Até que aquela repetição dos nossos atos, das nossas palavras, virem verdade. Nos transformem, melhor dizendo. Virem a nós mesmos, aquilo ali entre
nós realmente interiorizemos aquelas palavras em ações. A gente se transforma naquilo. Eu gosto de fazer palestra por isso. Porque muita coisa que eu falo, acabo falando aqui, é incrível. Acontece algumas coisas durante a semana e tal. Poxa, mas eu falei algo na semana passada. Não tem como agir com outra. Acho que é difícil. Então a gente precisa se transformar naquilo que a gente está lendo, que a gente está estudando, que a gente está aprendendo. Aquilo que está tudo ao nosso redor, que a gente acha muito bonito. Repete, repete, repete. Mas aí vem a aplicação. E Jesus não está criticando a fé. Quando ele fala lá no capítulo 18 do Evangelho, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. No finalzinho do capítulo, ele diz isso. E está mostrando que existe uma diferença entre acreditar, admirar, conhecer e viver. Muitas pessoas o chamavam de mestre. Poucas pessoas seguiam os seus ensinos. E o discurso era o mesmo para todos. Jesus falava para todas as pessoas que estavam ali. Algumas o seguiam. Outras não entendiam. E outras não queriam entender. Apenas escutavam as palavras. E outras apenas pegavam as palavras e guardavam nos bolsos, guardavam dentro de si, mas não as praticavam. Não fazia de Jesus a cópia, não copiavam de Jesus. Não entendiam que ele precisava ser copiado e não idolatrado. Quando a gente idolatra, a gente coloca num canto, para que todos vejam, que eu vejo o tempo todo, mas que eu não alcanço. Jesus não quer isso. Ele quer que a gente copie. Isso é a nossa transformação moral. A gente chega na transformação moral. Eu não sei se eu já contei nessa casa, quando eu conheci um ateu. Ele era jardineiro, trabalhava na empresa, fazendo trabalho por aí nas empresas, estava lá na empresa que eu trabalhava, perguntando sobre ele, tal, o papo foi filosoficamente, religião e caridade, falando sobre caridade, falamos que assistia algumas famílias e tal, arrecadava alimentos, entrava na cesta, então, poxa, que legal. Na minha casa espírita também. Tinha aqui em casa assim, legal, puxa. Aí pergunta, que religião você é? Você não tem religião, eu sou ateu. Primeiro vem aquele sentimento de frustração e decepção, porque era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal de conversar, falava tanta coisa legal, tanta coisa boa, não batia, ele era ateu na minha cabeça, entre aspas. Aí depois começou, eu fiz uma pergunta muito infeliz para ele, mas por que já que tu é ateu, por que tu faz toda essa caridade? Aí a palavra veio seca e sincera da parte dele, e eu vi sem maldade. Ele me respondeu que, justamente como eu não acredito em Deus que vai ajudá-los, eu vou ajudar. Então eu não estou acreditando que eu vou ter vantagem em cima disso, ajudando as pessoas. Eu vou lá e faço porque aquela pessoa está precisando. Caiu no mundo. A vergonha bateu. Puxa vida. Aí eu entendi que ele era a pessoa mais sensata que eu conhecia, porque ele fazia aquilo não por reconhecimento, não pela casa espírita, não pela igreja, não para comprar um terreninho no céu, não para quando partir levar os bens que a gente usa, um dos bens que a gente arrecada aqui. Não. Ele estava fazendo, sincero, o verdadeiro significado da palavra caridade. É fazer o bem para que o outro se sinta melhor. É só isso.
sem esperar nada em troca. Nem um obrigado. E aí, quando a gente vê isso é um exemplo que eu sempre me pego, eu guardo com muito carinho na minha lembrança, porque é algo que ele se transformou, sem precisar de evangelho, mas ele se transformou. Pode ser que ele sofra algumas coisas a mais, justamente por falta de conhecimento, e na hora que ele precisar, aquela sensação que a gente bate nos bolsos, tá, cadê a ferramenta para quando eu passar por isso? A gente tem uma palavra, a gente tem um apoio. Ele não tem. Mas a vida vai ensinar. Mas a vida ensinou para ele muitas coisas que eu não sabia. Muitas coisas que eu não sabia. Então ele já tinha o significado da palavra amor, ele já praticava. Puramente. Então aquilo ali foi um encantamento muito grande. Uma transformação moral que ele passou por todas as dificuldades, por aquilo que ele viu, que ele sentiu, e que tipo assim, poxa, já que não tem Deus, eu vou ter que agir. E muitas vezes a gente aqui espera por Deus agir. A gente espera. A questão é que a gente precisa descer o nosso conhecimento para o nosso coração. Deixar que o nosso conhecimento se vire sentimento, se transforme em sentimento. Lá na introdução do livro dos Espíritos, Kardec, ele explica que o verdadeiro espírita não é aquele que apenas aceita os fenômenos, é aquele que compreende as consequências morais da doutrina. Entende que aquilo é praticado, e que aqui, dentro dessas paredes, dessa casa, é escola. E lá fora é prática. Quando a gente bota os pés lá fora, é que realmente a lição é tomada. O dever de casa nos cobra. A partir da porta para fora. A partir do momento que a gente sai encantado daqui, por algum entendimento, uma leitura, um estudo, sai leve pelo passe, pela energia maravilhosa que tem nessa casa, das pessoas que aqui trabalham e que aqui estão também, todos compartilham essa energia maravilhosa e contribuem também. Sai daqui levitando. Até chegar à rua e não ver direito o carro ali e passa a atropelar. Na hora que você está indo em direção à rua. Aí você bota os pezinhos no chão e fala alguma grosseria, ou pensa alguma grosseria. Aí você já voltou de novo ao modo normal. Pezinho no chão e volta à vida normal. Ali era o momento, ali era uma lição de casa pra gente. Entendeu? Aqui é teoria. A porta para fora, pura prática. Então a gente sabe explicar a reencarnação, a gente sabe explicar a imortalidade da alma, a gente sabe explicar a pluralidade dos mundos, mediunidade, obsessão. E aí, diante dessas ofensas, ou da menor ofensa possível que nos aconteça, a gente se torna agressivo. Diante de uma crítica pequena, uma palavra mal entonada, mal entendida, o que ele quis dizer com isso? A gente já fica meio grave. Diante de qualquer revolta, de qualquer dificuldade na nossa vida, a gente já se revolta. A gente sai daqui levinho, levitando, pisando em nuvens. Mas na primeira dificuldade, a gente já se questiona. Questiona Deus, questiona Jesus, questiona o Espiritismo, questiona tudo aquilo que estudou até agora, questiona a fé, questiona a oração, que parece que não está subindo, ninguém me escuta, não sei por
pessoa fica naquela lista engraçada, quando a gente está às vezes está nessa vibração, impressionante, a gente fica puxando lista. Nossa, parece que está acontecendo tudo comigo. Meu, essa semana foi isso, ó, lá no trabalho. Ontem o que foi mesmo? Ontem. Olha só. Ontem foi. Ontem foi em casa. Aquela bronca que deu lá em casa. E esse senhor, o que foi? Esse senhor quase bate o carro. Tá vendo? Não pode. A gente vai fazendo isso, a gente vai caçando o problema. A gente vai caçando o tormento desnecessário. Tá os nossos mentorzinhos lá, pessoa ingrata, tanto que eu te ajudei. Só aconteceu isso, tu não sabe o tanto te reservado. Agradece, mas tá, uma hora a gente conversa. Deixa chegar à noite, depois que tu dormir. Vamos conversar. Se a pessoa deixar, né? Porque também depende dela. Então, a gente fica caçando, fica nos atormentando. E esquece do conhecimento, da prática, do conhecimento colocado à prática, do conhecimento aqui, descer para cá. Deixa passar batido. Não? Aquela oportunidade de não se... de cuidar do pensamento, uma oportunidade de transformação, ela é perdida. Porque evoluir não é apenas aprender coisa nova. É se transformar numa pessoa nova. É se transformar. Lá no capítulo 17 do Evangelho tem uma das definições mais importantes da doutrina, que é reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Vamos repetir. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Observe que Kardec não diz assim, reconhece que o espírito é verdadeiro, reconhece pela quantidade de livros lidos. Não. Pela quantidade de tempo no centro espírita. Não. Pelo conhecimento doutrinário? Não. É pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. As más inclinações é o que nos leva muito, é o que nos leva realmente a fazer aquilo que eu estou comentando aqui. A gente aprende, chega lá fora, a gente cai. O eu sou é legal. Eu sou caridoso, eu sou legal, eu sou bem alegre, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o quanto eu luto contra as minhas más inclinações, essa é a grande batalha. Você pode ser caridoso, muito caridoso, é uma atitude sua. Mas quando alguém te contraria uma palavra, o que você faz? Qual é a sua ação? Quando aquilo chega no sentimento, qual é a tua ação? Porque quando está no racional, é fácil, tá? Racional é tranquilo, racional é pensamento. Você pode pensar coisas boas o tempo todo. Até o momento que alguém te pisa no pé. O dedinho mindinho, dolorido, com a unha encravada. Aí eu quero ver se manter os bons pensamentos. Aí eu quero ver. Porque ali vai estar sentimento de verdade. Ali vai estar sentimento. É aquilo que starta, inicia dentro de ti e explode. E a sua próxima reação vai definir se você aprendeu ou não. Se você desceu do conhecimento do cérebro ao coração ou não. É o sentimento. É ali
sentimento. A gente pode estar no maior bom humor durante o dia, elevado. Mas se alguém nos toca num assunto que nos é doente, que nos machuca, uma ferida aberta, ali, se você não tomar cuidado, ali a gente cai. Parece que vai por água abaixo. E é todos nós. Estamos nesse barco juntos. Porque nos atacam no sentimento. E aí, qual é a nossa reação no sentimento? Ali que vai dizer se a gente está aprendendo ou não. Porque ele fala em transformação moral, ele fala em esforço. Mas ele não exige perfeição. Jesus não está pedindo perfeição. No livro dos Espíritos, no Evangelho, todas as obras básicas, ele não exige perfeição. Ele exige esforço. A gente tem que começar. Se a gente não começa, o caminho não se abre. Exige trabalho sincero. É saber que a gente errou, cair, levantar, entender a consequência e seguir adiante. Continuar. Existe um risco silencioso para todos nós. A gente acredita que a gente é melhor que os outros só porque conhece a verdade. Quem começa nos grupos de estudos, todos nós passamos por essa fase, porque tem um grupo aberto, normalmente começa pelo grupo aberto, você tem o conhecimento inicial, você vê se encaixa ou não ali. Algumas pessoas não se encaixam, natural, faz parte do negócio. Em algum momento às vezes ela volta, em algum momento não. É questão pessoal, natural. E quem vai continuando, o que acontece? Vai um grupo fechado, começa a estudar, e aí coincidir, relacionar com a sua realidade, com a sua situação, e se sentindo apoiado nas dificuldades, com as palavras, com apoio na casa, com os trabalhos dos espíritos da Casa Paz. Isso nos deixa feliz, calmo, apoiado, tranquilo, não é verdade? Ao ponto de a gente pensar assim, nossa, como é boa a doutrina espírita, como ela me apoia, como ela me conforta. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira? Que bom. A gente vem de novo, tá? Como isso, para nós, é maravilhoso, e aí a gente questiona se tá, mas se as outras pessoas soubessem como é que é, cada uma tem o seu tempo. Cada uma tem a sua realidade. Pessoas da nossa própria família podem não se encaixar aqui dentro do senso. Tudo bem? Ou não é o momento dela, ou nunca vai ser o momento. Ela não é ela. Não é para estar aqui. Para estar em outra religião, que esteja. Cada um está onde precisa estar. E a gente precisa se sentir bem. E tudo bem? E aí a gente acaba tendo essa vaidade pelo conhecimento e por aquilo que a gente está nos apoiando. E isso que os Espíritos nos alertam, lá no livro dos Espíritos, o orgulho é um dos maiores obstáculos do progresso. Porque o orgulho ele não desaparece quando a gente troca de religião, quando a gente entra numa religião. Ele está ali ainda. Ele vira um orgulho intelectual, tem um orgulho doutrinário, um orgulho moral, orgulho de parecer bons. Estão entendendo? Que a gente adquire um orgulho. A gente precisa ser grato à doutrina, aos conhecimentos, grato. Eu sou muito grato. Mas devemos tomar cuidado a não transformar essa gratidão, essa alegria do apoio que a gente tem em um orgulho. E a nossa religião ser melhor que a outra. E que o nosso conhecimento, nossa mostra isso. Nossa, explica isso. Isso é orgulho. A outra religião também explica. Porque aquela pessoa entende. Eu não entendo. Que aquela
a outra religião está querendo dizer. Eu não encaixo, não. Não encaixo aqui. A mesma coisa, aquela pessoa lá, eu falando de reencarnação, ela não se encaixa. Não é o momento dela ainda. E tudo bem. Ela não é menor, nem maior. Estamos em realidades diferentes, em contextos diferentes, em encarnações diferentes, vivências diferentes. Aquele meu amigo ateu precisava ser ateu. Era mais cristão que muitos espíritas. Mas ele precisava ser ateu. Quem sabe ali, sendo ateu, foi o que despertou esse cristianismo dele. Se tivesse uma religião, ele não ia fazer tanta coisa boa, ele não ia despertar caridade. Estão entendendo que cada um precisa estar onde está? E que esse orgulho é bobo? É desnecessário? E que a transformação verdadeira ela acontece no íntimo. Porque a gente ainda tem dificuldade, né, em perdoar, compreender, servir, ceder. É difícil para a gente. A gente sabe se está ali. Conhecemos um monte de conceitos, frases ditas por diversos espíritos, mas a gente tem muita dificuldade de perdoar. Em aceitar, em ceder, em baixar o orgulho, o famoso baixa a bolinha. Tem dificuldade. A parábola da casa construída sobre a rocha é um grande exemplo. Tá? Jesus fala de dois homens. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia. A diferença estava em ouvir, porque os dois tiveram os mesmos conhecimentos. A diferença estava em praticar. Um praticou aquilo que ouviu, o outro não. Então a casa construída sobre a rocha, ele representou todo o conhecimento, tudo aquilo que ele aprendeu, transformado em ação. Então ele aprendeu como deveria ser construída uma casa sobre a areia, vou fazer sobre a rocha. O outro aprendeu também como deveria ser construído sobre a rocha. Ah, mas já que eu estou aqui mesmo, mas está difícil. Sobre a rocha? Não, mas vamos considerar. Não, mas eu não posso agora. Mas eu não tenho tempo. Mas está tudo tão corrido, eu vou fazer a casa aqui mesmo, na areia. Não, mas são frases que a gente fala no meio do nosso dia a dia, né? Está tudo tão corrido, eu não tenho tempo, eu não posso, aquilo. Então, aquele que construiu a casa sobre a areia, a gente já sabe o que aconteceu. E daí, quando chegam as dificuldades, as doenças, as partidas, perdas, as decepções, os conflitos, a fé apenas intelectual, ela normalmente desmorona. Aquela fé somente sobre conhecimento, ela desmorona, porque ela não é uma fé vivida. Ela não é uma fé praticada. Então isso cai, nos derruba. A gente fala sobre tanto fé. Eu falo tanto sobre fé. O que é fé? É a certeza de que tudo vai dar certo, na medida de que Deus quer. Mas vai dar certo. Ou vai ser o melhor que eu tenho. Programado para mim, o que eu posso fazer, que também depende de mim. É acreditar em Deus. Eu não preciso acreditar que Deus existe. É acreditar que Deus está ali, junto comigo. Estamos juntos. E mesmo assim eu sou muito ansioso. Eu descobri da pior forma que a ansiedade é medo de futuro. E medo de futuro é um conceito meu, é falta de fé. Qual é a dificuldade para mim? Mas eu tenho fé. Mas por que tu tem medo do futuro? É um conflito meu, agora eu vou ter que lidar com isso, eu tenho que brigar com isso. É uma necessidade, é uma luta, é uma batalha minha, pessoal, minha, Daniel. Eu não tenho unha praticamente. Pela ansiedade. Que a ansiedade é um tipo de medo de futuro.
Precisamos trabalhar. Lá no capítulo 19 do Evangelho, Kardec apresenta a ideia de fé raciocinada. A fé raciocinada é o início. Isso é importante entender. Ela não é o fim. Ela convence a mente. A fé raciocinada ela começa aqui. Ela começa a ligar os palitos. O tico e o teco começa a se ligar. Tipo assim, não, isso acontece, isso começa a fazer sentido para a gente. Quando começa a fazer sentido, nos abre os horizontes. Começa a fazer sentido, começa a fazer, nos responder as perguntas que às vezes a gente tem desde a infância. Começa tudo a nos ficar claro. Essa é a fé raciocinada. Mas ela é o início, ela convence a mente. Mas a transformação moral, ela depende do coração. Quando ela desce para o nosso coração, quando ela converte a gente de verdade. Muitos acreditam em reencarnação, mas continuam repetindo os mesmos erros. Sabendo que lá na frente, muitos acreditam na imortalidade, mas vivem como se tudo terminasse amanhã. A gente acredita, muitos acreditam na lei de causa e efeito, mas continuam semeando aquilo que não quer colher. E não faz, parece que não sabe que vai colher, mas sabe direitinho da lei da causa e efeito. Mas continuam plantando coisa e Deus me livre de colher isso que eu estou fazendo. Não é verdade? Em várias questões, lá no livro dos Espíritos também, os benfeitores afirmam que o objetivo da encarnação é aperfeiçoamento moral. Que a gente não veio para a Terra somente para acumular informação, não. A gente tem que praticar. A gente veio para desenvolver amor. A gente veio para desenvolver humildade. A gente veio para desenvolver paciência. Essa aí não, filho. Essa aí veio para desenvolver tolerância. Desenvolver caridade. A gente veio para cá também para isso. Não é só conhecimento. É importante, tá, gente? Por isso que eu digo, ó, pessoal, vou pegar leve comigo. É importante conhecimento. Mas a gente tem que transformar em ação. Quando a gente retornar aí ao mundo espiritual, a gente não vai ser questionado pelo mundo de livro que leu. A gente vai ser questionado por aquilo que a gente fez com o conhecimento recebido. Galera, beleza? Está tudo aqui, ó. As lições estão aqui. Beleza? Está aqui na mesa. Vocês leem e praticam. Não vou perguntar se vocês leram. Vou perguntar se vocês praticaram. Tem essa jogada, tá, gente? Quando lá os fariseus, Jesus ele reservou algumas advertências, né, muito severas para os fariseus na época. Mas por quê? Eram pessoas muito rígidas, religiosas muito rígidas, frequentavam e muitas vezes lhes faltava compaixão, humildade, sinceridade. E isso, para nós, que todos nós somos considerados trabalhadores espíritas, justamente porque a gente precisa meter a mão na massa, a gente precisa ter essas virtudes. Humildade, compaixão, caridade. Porque por mais que a gente frequente ainda, às vezes a gente ainda se depara com intolerância, com vaidade, com egoísmo, com orgulho. O Espiritismo é uma escola, tá? É uma escola, como a gente já vem falando aí, de transformação. Lá em A Gênese, o Kardec explica o Espiritismo e possui consequências morais profundas. Porque o objetivo não é explicar fenômeno, é regenerar a humanidade. A pergunta fundamental não é o que eu sei. A pergunta fundamental é o que eu estou me tornando. O que eu estou me transformando. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Qual é o esforço diário que a gente precisa fazer para isso? Isso não acontece de uma vez só. São pitadas dia a dia. É quando a gente controla uma resposta agressiva, quando a gente vence um impulso de orgulho, quando a gente pratica a indulgência, quando a gente ouve mais e fala menos, opina menos, quando a gente julga menos, quando a gente serve sem esperar reconhecimento.
Esses são os verdadeiros sinais, realmente, que a gente precisa. E aí a gente precisa entender que o perigo não está em ter fé, ele está em acreditar que a fé sozinha não basta. E aí a gente precisa se refletir e levar umas perguntinhas para casa, no sentido de que eu estou aprendendo, só aprendendo, estou mudando. O Evangelho está chegando no meu coração de verdade ou está só na cabeça? A minha convivência familiar percebe alguma transformação minha? A galera lá de casa percebeu alguma mudança em cada um de nós? Hoje eu sou melhor do que eu era alguns anos atrás, quando eu comecei? O que eu mudei? O que eu deixei de fazer? O que eu comecei a fazer? O que algumas coisas que eu fazia deixou de ser interessante? E outras que me chamaram a atenção? Gente, é isso que o recado que eu queria trazer para a noite de hoje. Tem o irmão ali trouxe essa folha bem interessante, que é as diferenças entre fé e fanatismo. E tem tudo a ver com a palestra. Porque a fé é a conexão de Deus com a verdade. O fanatismo, ele prega crenças e ideias. A fé liberta e fortalece o espírito. O fanatismo, ele prende e limita a mente. A fé inspira amor e compaixão. O fanatismo, ele gera julgamento e intolerância. A fé aceita perguntas e dúvidas. O fanatismo, ele rejeita perguntas e críticas. Busca compreender e aprender. A fé acredita que já sabe de tudo com o fanatismo. A fé respeita o caminho do outro. O fanatismo impõe seu próprio caminho aos outros. A fé promove união e paz. O fanatismo, ele causa divisão e conflito. Cada um está onde precisa estar. E aceitemos. Irmãos, que tenhamos todos uma boa noite, abençoada e protegida. Um bom retorno para suas casas, uma boa semana. Deus abençoe a todos. Assim seja.